Mais notícia, mais informação. Jair Bolsonaro prestou depoimento nesta quarta-feira à Polícia Federal no caso da suposta anulação das eleições de 2022. O ex-presidente negou que tenha discutido qualquer plano com o senador Marcos Duval e com o ex-deputado federal Daniel Silveira para gravar secretamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nessa oitiva, que durou cerca de 2 horas, Bolsonaro confirmou que teve encontros com Duval e Silveira no Planalto, mas que na reunião não foi citado nenhum ministro ou plano antidemocrático. O ex-presidente ainda afirmou que o senador deve se responsabilizar por suas falas e atos e que, eu vou abrir aspas, as invasões no 8 de janeiro não podem ser consideradas uma tentativa de golpe. Eu fecho aspas para as falas de Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas acompanhou toda a entrevista coletiva de Jair Bolsonaro, já tinha adiantado detalhes desse inquérito. Dantas, o que achou das informações que foram compartilhadas por Jair Bolsonaro e também pelos seus advogados ali na porta da Polícia Federal aí em Brasília? O Bolsonaro fez a saída aí da Polícia Federal um discurso de queixa, de reclamação diante de vários inquéritos que tem o convocado a depor na Polícia Federal, inquéritos que até agora não mostraram nada de concreto que justificasse essa convocação. E o relatório que foi divulgado das mensagens que estavam no celular do Marcos Duval confirmam essa tese. Eu publiquei mais cedo, inclusive um artigo no site da Jovem Pan, mostrando que esse relatório, um relatório técnico assinado por um agente federal, ele simplesmente conclui que, olha, não tem nada. As mensagens aqui, você tem o Marcos Duval usando uma suspeita até de que ele, na sua postura ambígua, estivesse usando os seus contatos com autoridades, nas altas esferas aqui do poder em Brasília, o seu contato com o Bolsonaro, o seu contato com Alexandre de Moraes, para se cacifar, para prestígio pessoal e político. Isso está escrito no relatório, não sou eu que estou dizendo. O agente, ele procurou nas mensagens algum diálogo, alguma troca, de conversas ali entre o Bolsonaro que colocasse ele, vamos dizer assim, na cena do crime. E não há nada. Inclusive a reunião que aconteceu lá no Palácio da Alvorada, o Bolsonaro já havia confirmado essa reunião que foi solicitada pelo Daniel Silveira. Nessa reunião, Bolsonaro confirmou à PF que nada foi tratado sobre Alexandre de Moraes, sobre qualquer plano e, de fato, não há nada que prove ou que contrarie essa versão. Então, o que nós temos são versões e sem provas, sem elementos probatórios, que possam, vamos dizer assim, dar fundamentação fática a essa narrativa. A gente tem apenas uma narrativa. Fica muito claro ali no depoimento também do Daniel Silveira, ao qual a defesa do Bolsonaro só teve acesso minutos antes do seu próprio depoimento. A defesa consignou isso nos autos, não teve acesso integral ao inquérito ainda e recebeu o depoimento do Daniel Silveira, que tem tudo a ver com o depoimento de hoje, em função também da questão do Marcos Duval. Só recebeu aquilo minutos antes, então com pouco tempo para analisar, E aí, quando a gente fala, do garantismo, da defesa ali, do devido processo legal, do direito que a defesa tem de poder ter acesso aos atos, poder ter a sua condição de fazer uma defesa técnica, analisar as provas e tal, parece que isso não está acontecendo. E aí a gente volta naquele debate sobre a aplicação da lei de forma equânime, Então, o Daniel Silveira, ficou claro aí nessas trocas de mensagem que o Daniel Silveira parece que tinha um plano mirabolante na cabeça, optou aí o Marcos Duval no meio do caminho, tentaram envolver o ex-presidente nesse enredo, que chega a ser burlesco, e aí no meio do caminho tem um spin-off dessa história, porque o Marcos Duval, ele conversa com o Daniel Silveira e depois conta tudo para o Alexandre de Moraes, pede uma reunião com o Alexandre de Moraes, depois pede uma reunião com o Bolsonaro, enfim, aí ele tem trocas de mensagens e que diz que estaria compartilhando o tal do plano secreto aí com a inteligência americana. Então, esse é o Marcos Duval, é um personagem do folclore, já está integrado ao folclore político nesses tempos super estranhos que nós estamos vivendo.
Marcos Duval, que é esse senador que usa na lapela do seu paletó um broche da SWAT e que diz aí em mensagens de celular que conversa com a inteligência americana. No final das contas, a própria PF se dedicou, vasculhou as mensagens, não achou nada de conversas também com autoridades americanas ou qualquer coisa que o valha. No fim das contas, eu digo para vocês, talvez a PF, que não tenha tido sucesso nesta investigação, no laudo das mensagens do celular, talvez precisasse requisitar aí um laudo psiquiátrico, porque no final das contas, vou aqui parafrasear o próprio Bolsonaro, tudo isso, todas essas mensagens, esse enredo, essas acusações são coisa de maluco. Pois é, inclusive também nessa entrevista coletiva improvisada ali na saída do prédio da Polícia Federal, um dos advogados do ex-presidente, Fábio Weingarten, disse que na tal reunião nunca foi falado o nome de Alexandre de Moraes, também nunca foi cogitado gravar o ministro do STF e foram tratados temas partidários. Tiago Pavinato, então, as versões compartilhadas e ditas por Marcos Duval a vários veículos de imprensa beiram a esquizofrenia? Olha, ele tem talentos igual ao do João Bosco quando escreve música e também dos poetas dadaístas. Para quem não sabe o que é dadaísmo, é recorte todas as palavras, joga num saco, balança e vai formando a poesia. Pode ser um dom dadaísta e nós não sabemos. Quando essas versões começaram a vir lá e cá, eu tive a oportunidade de entrevistar o senador Marcos Duval e eu interrompia a cada resposta porque as respostas não faziam nenhum sentido e eu falava, mas senador, o que o senhor fala aqui não tem como, não há lógica que explique a sequência, o senhor está parecendo um Dilma falando, eu não estou compreendendo. Ele ficou bravo comigo, é claro, mas não dá para você conduzir uma entrevista com alguém que não fale lé com o cré, e eu não costumo ficar batendo palma para doido, ficar sambando, e não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ele apresentou no dia seguinte, ao dia que eu entrevistei, um atestado médico do psiquiatra do Senado Federal. E o psiquiatra do Senado Federal, ele dizia que o senador goza de perfeitas faculdades mentais. Eu disse, nossa, o que será do Brasil? Se isso é uma perfeita faculdade mental, se eu cercar Brasília, vira um hospício, se eu cobrir, vira um circo. Podia ser um presídio, mas não, é assim. Eu também não sei se esse atestado que ele apresentou, no qual existe o CRM do psiquiatra, ele é verdadeiro ou não. Afinal de contas, nós estamos falando aí de uma miríade, de uma selva de documentos entrecortados, parcialmente expostos, que não fazem algum nexo, mas que com a narrativa, com a legenda que ele coloca na publicação desses documentos, ele quer dar a entender alguma coisa. Agora, o que mais me estranha não é o fato de nós termos alguém que, não sei se ele tem algum desequilíbrio, eu não sei se ele adquiriu, se está com um burnout, mas o fato não é difícil você encontrar no Congresso brasileiro pessoas que não gozam das perfeitas faculdades mentais para cuidarem da vida pública brasileira, das leis do Brasil. É por isso que o Brasil está esta bela arroba que nós encontramos. Porque é muito comum. O incomum não é o fato, Marcos Duval, que já é incomum por si só, é um incomum à parte, é um incomum hora da estrela, não precisa de mais ninguém. O incomum nesta história toda é porque a Polícia Federal brasileira chama pela quarta vez o ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar depoimento sobre coisas que ele já disse. Enquanto que, e isso é muito, prestem muita atenção, a Polícia Federal brasileira chamou pela quarta vez Jair Bolsonaro para falar coisas que ele já disse. Por quê? Porque um senhor, um senador, chamado Marcos Duval, da SWAT Trapalhões, diz que falou com o Bolsonaro e diz também que Bolsonaro não falou nada. Então, uma fofoca do Marcos Duval, e nesta fofoca, na qual ele diz que o Bolsonaro ficou lá, ele parecia um tótem,
Ele estava sentado numa cadeira e eu perguntava, tá, ok, Jair Bolsonaro assentiu com a cabeça, ele disse sim, ele fez Não, o que ele me falou na entrevista, Marcos Duval falou, Bolsonaro parecia um totem na cadeira, parecia um João Bobo, era uma réplica, um boneco de cera, não sei. Então, de uma fofoca de um senador, cujos juízos mentais já não são os mais confiáveis, que na mesma fofoca, apesar da sua pseudo-loucura ou eventual loucura, disse que Bolsonaro não falou nada, ele ficou assistindo lá como um boneco de posto, sem reação. Por conta de um diz-que-me-diz de uma pessoa que não tem um dizer muito confiável, Bolsonaro vai 4 vezes à Polícia Federal. 4. Enquanto que um outro personagem da política nacional aparece num vídeo. E não é qualquer vídeo. É um vídeo que nós não saberíamos que existia, não fosse o vazamento. Um vídeo que a Polícia Federal tinha nos autos do inquérito, porque a própria Polícia Federal, ela escreveu, nós não tivemos tempo de olhar esses vídeos. Ora, se não teve tempo de olhar os vídeos, não poderia ter soltado o relatório. Não podendo ter soltado o relatório, não poderia ter mandado o relatório para a Procuradoria-Geral da República, que, por sua vez, não poderia ter denunciado. E essas denúncias, por sua vez, não poderiam ter sido aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, que, aliás, não tem competência jurídica para analisar esse caso, quanto aos quase 2.000 brasileiros, 1.290 brasileiros que foram denunciados e outros 211 que estão ainda presos sem saber por quê, sem ter acesso a esse inquérito sigiloso, até para os advogados, o que é um crime, o que é desumanitário. E aí eu pergunto, se a Polícia Federal assume que mandou um relatório final sem ter visto todas as provas, se a Polícia Federal assume que, tendo visto G. Dias no vídeo, e se ele foi visto no vídeo, na cena do crime, no momento do crime, no calor da hora, por que é que não chamou G. Dias para um depoimento? Enquanto que Jair Bolsonaro, que nem no Brasil estava, foi chamado 4 vezes por conta de uma fofoca, de uma pessoa que talvez não goze dos plenos juízos mentais. E que nesta mesma fofoca diz que Bolsonaro não disse nada. Algo está muito errado e eu não sei o que é. E se soubesse, não poderia falar. Vamos a Brasília, José Maria Trindade. Zé, o que achou das explicações dadas por Jair Bolsonaro à imprensa? Segundo ele, nada aconteceu naquela reunião, não foi discutido absolutamente nada relacionado a golpe ou a tentativa de gravar Alexandre de Moraes. Estamos diante, então, de uma obra de ficção com autoria de Marcos Duval? No linguajar, no dialeto mineiro, o Marcos Duval lá estava naquela história, não sei pouco vou nem um cantor, não sei um cantor nem um pouco vou, não sei onde eu estou nem para onde vou. Porque ele disse que não sabia onde era o Palácio da Alvorada, quer dizer, uma pessoa que não sabe onde é o Palácio da Alvorada, para entrar no palácio tem que se identificar, ele não está sabendo de nada. Acho que o senador Marcos Duval, licenciado, ele é vítima de uma campanha antimanicomial que foi adotada pelo PT. O PT aprovou essa campanha antimanicomial e o Brasil paga caro exatamente por esta falta de cuidado com a saúde mental. Eu estive várias vezes conversando com ele e senadores me avisaram. Olha, o senador Marcos Duval está sob efeito de medicamentos muito pesados, então o raciocínio dele é muito complexo, muito difícil de ser entendido. E é muito difícil de ser entendido mesmo. É tanto que pediu licença do próprio Senado Federal. Se ele apresentou um atestado pedindo afastamento do cargo de senador da República, ele disse que ia renunciar e depois renunciou da renúncia. Então, assim, veja em que situação. E aí, depois, segundo ele próprio, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, estava impaciente. Sim, não. Quantas pessoas? Ele era senador da República. O presidente costuma receber senadores da República, sim, ainda mais senadores aliados. Então, isso que aconteceu. Justificando exatamente o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É um cerco jurídico, isso já é uma condenação. Depoimentos sucessivos, o desgaste de prestar depoimento na Polícia Federal é uma espécie de condenação, uma condenação moral já.
E ele é alvo de outros inquéritos, inclusive esse aí com relação a Marcos Duval. E não se engane, não, o então presidente Jair Bolsonaro, né, sofria aquele cerco judicial e que agora transbordou para depois do mandato. E haverá outros depoimentos e até condenações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque esse cerco jurídico é pesado e constante. Para fechar esse assunto, o Roberto Mota. Mota, o senador Marcos Duval fica extremamente exposto, né, depois dessas informações serem compartilhadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa questão é muito maior do que as declarações ou o comportamento de uma única pessoa, de um único parlamentar. O Brasil vive um período de grande confusão. Ninguém tem a menor ideia do que pode acontecer amanhã. A incerteza é tão grande que atinge até o passado. Tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos está sujeito à revisão. E essa disposição de reescrever o passado tem péssimos antecedentes. Ainda assim, certos setores da sociedade e da mídia adoram reescrever a história. O engraçado é que são vozes que sempre defenderam liberdade e pluralidade, mas que agora querem eliminar da vida pública políticos com visões diferentes, apesar de alguns desses políticos terem recebido enormes votações. O uso de artifícios jurídicos para eliminar adversários políticos não é privilégio do Brasil. Isso está acontecendo agora nos Estados Unidos. Mas há quem diga que é um processo insustentável. Até nos Estados Unidos já começa a haver uma reversão desse processo. Uma Suprema Corte, agora conservadora, está revertendo decisões anteriores. Um juiz federal americano, há coisa de uma semana, concedeu uma liminar proibindo o governo federal americano de pedir remoção de conteúdos nas redes sociais. A liberdade e a verdade sempre encontrarão meios para ressurgir. Só podemos esperar que isso não demore demais para acontecer no Brasil. Agora, Zé, só para encerrar, olhando pelo outro lado, Marcos Duval sempre foi muito alinhado a Jair Bolsonaro e também aos partidos de direita. Ele tende a ficar isolado com o avanço dessa investigação? Em 1 minuto e meio, Zé. Virou uma bomba atômica, né? Quem vai se aproximar, quem vai conversar com um sujeito desse que pode sair aí falando coisas de você que não aconteceu? Resumindo, Marcos Duval foi eleito pelo Espírito Santo numa história assim que ninguém esperava. Nunca foi político, nunca foi candidato a nada. Ele era candidato ao Senado e Magno Malta não fez campanha, estava atrás de Bolsonaro e deveria, né? Porque foi a eleição de Bolsonaro, rodou o Brasil e abandonou o Espírito Santo, a sua própria campanha eleitoral. E pagou um preço muito caro por isso, porque ele disputava junto com o Marcos Duval exatamente esse meio aí do pessoal de centro-direita e o aliado do Bolsonaro. Acabou que o Marcos Duval era só uma vaga, teve mais votos que Magno Malta e foi eleito. E chegou aqui essa figura estranha, que ninguém sabia exatamente o que ele era. Fala que era da SWAT, não era da SWAT. Ele fez uma palestra lá na SWAT sobre investigação, algo assim. E isso foi o emblema dele. Chegando aqui no Senado Federal, ele demonstrou essa fragilidade psicológica que todo mundo no Senado Federal fala. Só a Polícia Federal que ainda não descobriu a realidade dele, né? E veja bem, ele é um troço esquisito aí. Ele disse que ia renunciar, não renunciou, pediu licença, o suplente não assumiu e ele continua não senador, mas ao mesmo tempo senador. Certo, rapidamente, deixa eu destacar a pergunta que estampa o portal da Jovem Pan News, é a enquete do dia. A pergunta que nós publicamos é a seguinte: você concorda com o fechamento das escolas cívico-militares? Informação divulgada pelo MEC, Ministério da Educação. Das pessoas que votaram, 96,27% disseram que não e 3,73% disseram que sim, concordam com o fechamento das escolas cívico-militares.
A gente retoma o assunto sobre o depoimento de Jair Bolsonaro, o que ele disse após a oitiva. Para fechar esse assunto, o Dantas tem um complemento, é isso, Dantas? Daniel, eu queria só ressaltar aqui, porque assim, a gente não pode tratar desta pauta sem chamar atenção para as prisões, né? As prisões do Cid, do Cordeiro, do Max, dos ex-assessores do Bolsonaro, que são prisões também que elas não se sustentam. Elas não se sustentam. O que a gente está vendo aí, de fato, é uma ação política, tá? Jurídico-política. Aliás, a oposição precisa ficar atenta a isso. Oposição, desculpa, não tem oposição. Eu achei que tivesse oposição, porque a oposição de verdade estaria atenta, por exemplo, ao inquérito que avançou lá dos kits de robótica, que começou a investigar o Arthur Lira violando a prerrogativa de foro dele. O ministro Gilmar Mendes foi lá e deu a caneta e falou: vocês não podem fazer isso, estão usurpando da competência, é a Polícia Federal, que é controlada pelo ministro Flávio Dino. Por outro lado, temos essas prisões todas que também não se sustentam, não tem amparo. As defesas reclamam que não tem acesso. Esses investigados, eles estão com uma restrição enorme de visitas, por exemplo. Visitas só online. O sujeito pode ficar ali 15 minutos, falar com a esposa. É um negócio assim que, sinceramente, eu acho que cadê as entidades também de direitos humanos? Não ouço ninguém. Pode violar direitos humanos sem problema, já que são pessoas aí alinhadas com o bolsonarismo, aí tá tudo bem, tá tudo certo. É aquela velha história, a lei precisa ser aplicada de forma equânime, de forma igual para um e para outro, ou senão não é lei, não é justiça. Reclamaram tanto das violações, dos abusos da Lava Jato, até hoje estão falando aí, ontem, pegaram lá uma decisão, inclusive está sendo distorcida, mas existe uma decisão lá do TCU em relação a uma das apurações lá sobre aquelas questões da universidade lá onde o reitor se suicidou. E aí batem. Ah, porra, abusou, mas esse DNA permanece presente aí no Ministério Público, na Polícia Federal, nas instâncias até jurídicas. Por quê? Porque o aparato estatal, ele é utilizado para o combate político, para a batalha política. E isso a gente não pode concordar de maneira alguma. E aí, acrescentando, Zé, o que o Duval foi fazer na SWAT, ele foi dar um curso de uma técnica de imobilização que ele teria criado e tal, né? Mas, de fato, não é agente da SWAT, não é nada disso.